Bom, no exemplo passado, exemplo 37, nós vimos as propriedades, properties no Python e os métodos getters and setters, get e set, para obter o valor e definir o valor. Agora nesse exemplo, nós vamos ver herança, inheritance. E aí, herança é um dos principais motivos da programação orientada a objeto, facilitar a vida das pessoas sem perder as características características, né, que são atributos, e ações, que são os métodos e funções de uma classe superior. Então, um exemplo legal é esse exemplo aqui. Assim como lembro do conceito de programação orientada a objeto? Então, uma classe, uma maçã é uma fruta. Então aqui nós temos o conceito de herança, que está muito associado ao conceito base de programação orientada a objeto. Nós temos aqui veículos. O que são veículos? Veículos podem ser bicicleta, carro, ônibus, caminhão. Todos são veículos. Todos esses elementos compartilham as mesmas características de serem veículos. Então os veículos têm algumas propriedades básicas, que seria uma classe, a gente chama aqui de superclasse, que possui características básicas comuns a todos eles. Por exemplo, serve para fazer o transporte. E aí nós temos bicicletas, que são veículos, né? E aí nós temos bicicleta com pedal, bicicleta normal, motorbikes, motorizada, a motoca. Então são tipos de bicicletas. Nos carros nós temos picape, carros esportes, carro grandão, banheirão. E aí todos eles são tipos de carros. Ônibus, nós não temos nenhum tipo de ônibus que se refere a ônibus. E nós temos caminhões médios e caminhões pesados. E aí todos os caminhões médios possuem todas as características de um caminhão, e todo caminhão possui todas as características de veículos. Então, isso é o conceito de herança. Agora, por exemplo, vans são carros, mas não são, por exemplo, ou conversíveis, são carros, mas não são exatamente como os outros carros que são carros mais alguma coisa. Então, são alguns tipos de carro que possuem uma característica um pouquinho diferente da de carro, mas muitas características comuns. Então, nós temos aí algumas variações até da própria classe carros. Então, nós temos uma superclasse e a classe abaixo dela a gente chama de subclasse. Então, é classe pai, classe filho e classe filho, e essa que seria a classe pai, por exemplo. Okay? Então, esse aqui é o conceito de herança em programação orientada a objeto. Então, uma classe, no caso a subclasse, elas podem herdar atributos, características e métodos, que são ações, de classes superiores, que são as superclasses. Uma sintaxe, exemplo de herança simples, que nós já vimos aqui em exemplos passados, é a classe, nome da classe, derivada, que é a classe filho, e dentro do argumento o nome da classe base, ou o nome da classe pai. Né? Então vamos ver o exemplo para materializar. Nós temos aí uma classe pessoa. No caso aqui é uma classe pai pessoa, porque pessoa é muito genérico, né? E aí essa classe tem um método de definição de inicialização, self, primeiro e último, nome no caso, né? Então recebe esses dois argumentos. Self.primeiro nome recebe o argumento primeiro, e o último nome recebe o argumento último. E aí definimos um nome da pessoa, né, uma função nome, que retorna o primeiro nome mais o último nome. Então, quando a classe pessoa for chamada, ela tem essas funções. E aí nós temos uma classe empregado, que é uma classe derivada, né, no caso, uma subclasse, que herda características da classe pai pessoa. E aí definimos que na inicialização da classe empregado, nós temos os argumentos self,
primeiro e último e o número do funcionário do empregado. E aí nós podemos fazer de duas formas. Definir o nome da classe pai, por exemplo, pessoa.init, do método de inicialização, self primeiro e último, que é o nome da classe, ou, por padrão, como essa aqui é a classe pai, super, que é o nome da classe pai, superclasse, que a gente chama, né, no método init, com os argumentos primeiro e último. Só que aí, a classe empregado, ela possui alguma informação extra, que é o número do funcionário. Então a gente põe self.número de funcionário, recebe número de funcionário, e aí criamos uma função get empregado, que retorna self.nome, o nome está aqui, self.nome, né, o nome aqui, ó, da classe pessoa, mais self.número de funcionário. Então, nome é uma função da classe pessoa que é obtida através do método get empregado. E aí o número do funcionário foi definido aqui também. E aí nós instanciamos, ou instancia-se, ou cria-se um objeto do tipo pessoa, só que esse primeiro objeto é genérico, né, com nome, primeiro nome Marge e segundo nome Simpson. E um outro objeto do tipo empregado, e o empregado é uma subclasse da classe pessoa que tem uma informação extra, que é o número do empregado. Homer, nome, Homer Simpson 1007. Então a primeira impressão, ele vai imprimir o método do objeto x, que é pessoa, aqui, x.nome, da função nome. Ele vai retornar o nome dessa pessoa. E no y, ele vai imprimir o objeto y.get empregado, que retorna o nome e sobrenome, né? Que tem a função nome e sobrenome, nome e último nome, primeiro e último nome, mais o número do funcionário. Então é isso aí. Primeiro imprime Marge Simpson e o segundo Homer Simpson 1007. Então esse aí é o conceito de herança, né? Classe, subclasse, inheritance, que é o nome aí em inglês de herança. E aí nós temos alguns conceitos importantíssimos: overloading, overriding, que é uma característica de programação orientada a objeto, em que uma subclasse fornece uma implementação diferente de um método que já é definido na superclasse. Então a implementação sobrescreve, overriding, a implementação na superclasse, fornecendo um novo método e os mesmos parâmetros e o mesmo tipo de retorno da classe pai. E aí, em vez de usar o método nome e get empregado, como a gente já viu ali, a gente pode melhorar isso se a gente colocasse no método o método mágico lá, né, str, de string da classe. Então o projeto fica mais limpo e leve. Então a gente vai refazer essa classe, em vez de colocar a função nome e a outra função get nome aqui na classe inferior, nós temos um método interno da classe, que é o método string, né, que retorna o primeiro nome mais o último nome diretamente. E aí quando a gente cria uma classe subclasse empregado que herda as características da superclasse pessoa, nós definimos um método inicial, primeiro, último nome e o número do funcionário também. E nessa mesma classe a gente já define super.init e aí o self.número de funcionário é igual ao número de funcionário. Então no caso aqui a gente não precisa imprimir, veja aqui que a gente precisa imprimir print. Veja aqui como é diferente. A gente não precisa de imprimir x.nome da superclasse pessoa e o y.get empregado que pega o nome da superclasse. Não tem nada disso. Então a gente simplesmente imprime x, y, porque na classe empregada você tem o método super, que pega o primeiro e último nome, e um self.funcionário, e aí você tem também que na superclasse o método string já traz essas informações próprias da classe, né? Então aqui você não tem que pegar, não tem que usar a função get ou nome e tudo mais. Ele herda pelo método string da superclasse. Então aqui nós temos
print x, veja aqui que nós temos uma questão particular. Aqui ó, nós temos inicialmente, né, um empregado que ele herda pelo método string o nome da superclasse, Marge Simpson, né? A superclasse ela tem o primeiro e último nome e o método string, né? Então é isso que está dentro dessa superclasse pessoa. Então eu imprimindo x, que é um objeto da classe pessoa, ou y, um objeto da classe empregado, que é uma subclasse da classe pessoa, a informação que nós temos da classe é o primeiro e último nome. Inclusive isso está no método string da classe, quando a gente imprime qualquer tipo de objeto dessa classe. No caso da subclasse empregado, ele tem uma informação complementar, primeiro e último nome, só que isso aqui não está no método string dessa classe. Só tem uma informação complementar. Então na hora de imprimir, você imprime o que está próprio da classe aqui. Então é por isso que imprime só o primeiro e o último nome, Marge Simpson e Homer Simpson. O número do funcionário 1007 não é impresso porque isso aqui não é uma informação contida na subclasse empregado, né? Então a gente pode fazer uma nova classe e definir o método string dessa nova classe. Então nós temos a classe pessoa, e aí nós temos na inicialização recebe a informação do primeiro, o último e idade, uma informação complementar, a idade da pessoa. Na inicialização da classe temos um método string interno à classe que retorna o nome do primeiro, o último nome e a idade, beleza? E agora a classe empregado, que é uma subclasse que herda as informações da classe pessoa, além do método init de inicialização que recebe self, primeiro, último e idade, temos o número do funcionário. E aí as informações de primeiro nome, último nome e idade herdam as características da classe pessoa, classe pai pessoa, e o self, número de funcionário, recebe o número de funcionário, mas nessa classe empregado, que é uma subclasse, que herda as características da superclasse pessoa, nós temos um método string da própria classe empregado que define, que retorna, quando ela é chamada, as características da superclasse, né, impresso do forma string, que é o primeiro, o último e a idade, mais o número do funcionário da própria classe empregada. Então quando a gente imprime aqui um objeto pessoa, Marge Simpson 36, ela vai pegar as informações dessa superclasse, primeiro, último, nome e idade, que já está aqui no método string dela, da própria classe, primeiro nome, último nome e idade, e a subclasse empregado, Homer Simpson, 28 anos, embora eu acho que ele tenha bem mais do que isso, e o número do empregado 1007, da própria subclasse empregado já tem o método string que retorna o número do funcionário. Aí sim a gente vai estar escrevendo nosso próprio método dessa subclasse, e aí ele vai conseguir imprimir todas essas informações. Então nós temos aqui Marge Simpson, 36 anos, Homer Simpson, 28 anos e número do funcionário 1007. Ok. Agora o overloading, que seria aí um sobrecarregamento, vamos dizer assim, né? Então, overloading é uma habilidade de definir o mesmo método e com o mesmo nome, porém com a quantidade diferente de argumento de qualquer tipo. Então, é uma habilidade de uma função desempenhar diferentes tarefas dependendo do número de parâmetros. Então, um exemplo que daria um problema, né? Para a gente entender como que a gente usa o método de sobrecarregamento, vamos dizer assim, né? Sobrecarga, overloading. Você tem uma função sucessor que recebe como argumento número e retorna esse número mais 1, beleza. E aí o sucessor de 1 é 1 mais 1, o sucessor de 1.6 é 1.6 mais 1. Então nós estamos imprimindo aqui os sucessores, 1 mais 1, 2, 1.6 mais 1, 2.6. Que ele recebe um tipo de argumento. Agora, o sucessor de uma lista 3, 5 e 9 teria um erro. Por quê? Porque esse tipo de argumento, aqui esse parâmetro que foi passado por essa função sucessor,
não consegue gerar uma operação que adiciona 1 a uma lista. Então aqui nós temos um erro, porque nós não conseguimos usar esse tipo de argumento. Então nós não podemos, aqui ele gera um erro de tipo, não pode concatenar essa lista com um valor inteiro a essa lista. Então esse aqui é um erro, porque esse tipo de argumento está errado na hora de criar esse método nessa função. Então a gente cria aqui, por exemplo, mais uma função, só para a gente entender o conceito de overloading. Definimos uma função f, que recebe o argumento n, e retorna n mais 34, beleza. E aí, se eu crio uma mesma função f com os argumentos n e m, retorna os argumentos n e m mais 34. Só que essa função f aqui, ela foi definida depois dessa função f aqui. Então é a mesma função, só que essa aqui está sendo a função que está valendo, vamos dizer assim, uma depois da outra. E aí, se ela recebe os argumentos 3 e 4, ela vai retornar 3 mais 4, 7 mais 34, não sei a conta de cabeça, 41. E aí, se eu for imprimir a função f de 3, vai gerar um erro, porque o f, a última definição de f, é que ele recebia 2 argumentos e não 1, porque é o mesmo nome função, né? Então aqui ele fala assim, opa, está faltando um erro de tipo, a função f está faltando um argumento, está faltando mais um argumento posicional, que é o m, porque você declarou só o n, porque o que eu estou entendendo é que f recebe agora 2 argumentos, e não é bem assim. Então, o que seria o overloading? Uma abordagem genérica, e a gente usa, como já fizemos aqui alguns exemplos anteriores, um asterisco na função, e aí para aquela mesma função você pode receber diferentes tipos de argumentos. Então, asterisco, lembra o asterisco args, e no caso de diferentes tipos de elementos, de chaves e palavras-chave, você teria aqueles 2 asteriscos kw args. Mas esse aqui, para essa função receber diferente tipo de argumento, é o conceito de overloading. A gente pode definir se o tamanho desse argumento é 1, retorna o elemento 0 desse argumento mais 34. Se não, retorna o elemento 0 mais o elemento 1 mais 34. Aí sim a gente pode usar essa mesma função f, o mesmo nome f, né, usando 2 argumentos, 3 e 4, que aí daria o resultado 41, né, 7 mais 34, 41, ou só o argumento 3, 3 mais 34, 37. Então imprime o 41 e o 37. É esse o conceito de herança e overriding e overloading.